Neste vídeo vou fazer a resolução da questão número 18 do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 29 de maio, parte da tarde, versão A. Questão 18 é uma questão sobre impostos diferidos e também sobre perdas por imparidade em dívidas a receber. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, sou diretor-geral da Certform e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão é a seguinte. Ora, também em consequência da crise pandémica, aumentaram os problemas de cobrança das dívidas de clientes. Assim, em 31 de dezembro de 2020, optou por reconhecer uma perda por imparidade de 22.500 euros relativa a uma dívida de um cliente no valor de 27.000 euros que se encontrava em mora há 5 meses. Nesta primeira parte, a entidade tem a receber de um cliente 27.000 euros. Esta dívida está em mora já há 5 meses e a entidade optou, a 31 de dezembro, pelo reconhecimento de uma perda por imparidade de 22.500 euros, ou seja, por parte do valor da dívida. Relativamente ao efeito desta operação no reconhecimento de eventuais impostos diferidos, a sociedade deverá ter reconhecido, com referência a 31 de dezembro de 2020, e considerando uma taxa de imposto sobre o rendimento de 22%, isto com a derrama incluída. A linha A, um débito na conta 8122 e um crédito na conta 2742 por 4.950. A linha B, um débito na conta 8122 e um crédito na conta 2742 por 5.940. A linha C, um débito na conta 2741 e um crédito na conta 8122 por 5.940. A linha D, um débito na conta 2741 e um crédito na conta 8122 por 4.950 euros. Uma das quatro está certa. Vamos então fazer o comentário desta questão. Começamos aqui com a questão do reconhecimento da perda por imparidade. O reconhecimento da perda por imparidade, do ponto de vista contabilístico, é feito da seguinte forma. Para reconhecermos perdas por imparidade, nós creditamos a conta 219, perdas por imparidade acumuladas, e debitamos a conta de gastos, que influencia a demonstração dos resultados e que, no concreto, é a conta 65, perdas por imparidade, em dívidas a receber, clientes. O reconhecimento contabilístico da perda por imparidade resultará num crédito na conta 219, perdas por imparidade, por 22.500 euros, e um débito na conta de gastos 6511, perdas por imparidade em dívidas a receber clientes pelos mesmos 22.500 euros. Portanto, a empresa reconhece esta perda por imparidade por 22.500 euros. A questão é que esta perda por imparidade, do ponto de vista contabilístico, está assim reconhecida, mas do ponto de vista fiscal, ela tem implicações fiscais. É que, a quando da entrega da declaração modelo 22, vamos ter que aplicar o artigo 28b, concretamente o número 2, porque, segundo este artigo, para efeitos da determinação das perdas por imparidade previstas na alínea A do número 1 do artigo anterior, consideram-se créditos de cobrança duvidosa aqueles em que o risco de incobrabilidade esteja devidamente justificado, o que se verifica nos seguintes casos. E diz-nos a linha C: os créditos estejam em mora há mais de 6 meses desde a data do respectivo vencimento e existam provas objetivas de imparidade e terem sido efetuadas diligências para o seu recebimento. A questão é que o crédito em causa não está em mora há mais de 6 meses. Está em mora apenas há 5 meses. Depois também temos o número 2, que estabelece as percentagens em função das moras. A aceitação fiscal será de 25% para uma mora entre 6 a 12 meses,
50%, 12 a 18, 75%, 18 a 24 e 100%, mais de 24 meses. No caso concreto, nem sequer podemos aplicar a percentagem de 25% de aceitação fiscal, porque o crédito está em mora há apenas 5 meses. E, portanto, como está em mora há 5 meses, este valor ele deverá acrescer na declaração modelo 22. E o campo correto para acrescer, porque se trata de um ajustamento fiscal a acrescer, o valor não é aceite, será no quadro 7, no campo 718, na declaração modelo 22. O campo 718, nesta declaração modelo 22, aponta efetivamente para as questões das perdas por imparidade em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais. Este 718 teria aqui o ajustamento fiscal a acrescer. Mas tudo até agora tratei da perda por imparidade. A partir de agora vamos falar dos impostos diferidos, que na verdade é a resposta que temos que dar quanto à questão número 18. O que é que são impostos diferidos? Os impostos diferidos é uma matéria que deverá ser analisada a partir da norma contabilística e do relato financeiro 25, imposto sobre o rendimento. Aqui temos a leitura desta norma, dá-nos bases para responder a esta e a muitas questões sobre impostos diferidos, sendo muito importante, por exemplo, a noção de base fiscal. Entre todas aquelas que estão nesta norma, é uma norma que efetivamente estabelece que a entidade contabilize as consequências fiscais de transações e outros acontecimentos da mesma forma que contabiliza as próprias transações e outros acontecimentos. Esta norma ela faz referência às chamadas diferenças temporárias. E vamos dar o nosso conceito sobre o que são estas mesmas diferenças para percebermos um pouco da questão dos impostos diferidos. Eu vou pegar aqui num manual que concebi para os cursos da Certform, o manual integralmente destinado à questão dos impostos diferidos, que é uma matéria que desenvolvo muito em alguns dos cursos, e segundo a definição de impostos diferidos, os impostos diferidos resultam do facto de ocorrerem diferenças num determinado período entre os montantes do resultado fiscal e o resultado contabilístico. Tal acontece porque as regras para a determinação dos rendimentos e dos gastos para efeitos contabilísticos e para efeitos fiscais não são totalmente convergentes. Assim, podem-se verificar dois tipos de diferenças: as diferenças permanentes e as diferenças temporárias. As diferenças permanentes, elas são verificadas num determinado período entre o resultado fiscal e o resultado contabilístico desse período, mas que não serão compensadas em períodos seguintes, na medida em que respeitam a rendimentos e gastos que integram, em definitivo, um dos resultados e não o outro. Um exemplo típico de diferença permanente entre esta base contabilística e a base fiscal são as multas. Quando uma empresa reconhece contabilisticamente uma multa, debita a conta de gastos correspondente, credita a conta de bancos e sabe que aquele valor que reconheceu nos gastos, na perspectiva contabilística, na perspectiva fiscal, será acrescido na sua totalidade e não mais virá a ser recuperado no futuro. As multas, como nós sabemos, na declaração modelo 22, elas resultam de um ajustamento fiscal a acrescer. Esse ajustamento fiscal a acrescer, ele é feito no campo 728, multas, coimas e demais encargos, incluindo juros compensatórios e moratórios, é o artigo 23A, número 1, a linha E, e uma vez acrescido, ficamos por aqui, porque conforme nos refere aqui este mesmo apontamento,
As diferenças permanentes não influenciam os impostos diferidos na medida em que a sua relevância fiscal fica encerrada no período em que ocorrem, através do apuramento do imposto corrente, que já as toma em consideração de forma definitiva. Mas isto não é o que está a acontecer nesta questão. Nesta questão, nós, à medida que o tempo vai passando, o valor vai poder ser recuperado, porque o próprio artigo 28B do Código do IRC, no seu número 2, ele diz-nos que o montante anual acumulado a perda por imparidade de créditos referidos na alínea C, do número anterior, não pode ser superior às seguintes percentagens dos créditos em mora. Ele é aceito em 25%, de 6 a 12 meses, e depois passa para 50%, de 12 a 18 meses, e passa para 75%, de 18 a 24 meses, e para créditos em mora há mais de 24 meses é aceito na sua totalidade, 100%. Isto, claro, mediante os pressupostos estarem todos cumpridos. Portanto, nós estamos aqui perante uma diferença temporária, e as diferenças temporárias, por definição, vamos então explorar um pouco a questão das diferenças temporárias. Por definição, as diferenças temporárias são as verificadas entre a quantia registada na contabilidade de um ativo ou passivo e a sua quantia para efeitos da base tributável, ou seja, o montante que devemos ter em atenção para efeitos do futuro apuramento do imposto. Existe uma diferença temporal entre a data em que determinado item é reconhecido nos resultados contabilísticos e a data em que esse mesmo item irá ser integrado para efeitos de apuramento do resultado fiscal. Nós temos, quanto às diferenças temporárias, as chamadas diferenças temporárias dedutíveis e as diferenças temporárias tributáveis. As dedutíveis, diferenças temporárias dedutíveis. Deveremos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrente de factos ocorridos até ao presente. Isto são chamados ativos por impostos diferidos. É exatamente aquilo que nós temos aqui, neste caso. Depois temos as diferenças temporárias tributáveis. Essas são as diferenças temporárias que resultam em quantias tributáveis na determinação do lucro tributável, ou seja, mais imposto a pagar de períodos futuros, quanto a quantia escriturada do ativo ou do passivo seja recuperada ou liquidada. Não é o caso. O caso é que, neste momento, nós, face àquilo que eu expliquei até agora, nós devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrentes de factos ocorridos até ao presente. Nós estamos aqui perante um ativo por impostos diferidos e, de acordo com o registro contabilístico destes mesmos ativos, os ativos por impostos diferidos engloba as quantias de impostos sobre rendimentos recuperáveis em períodos futuros, respeitantes a diferenças temporárias dedutíveis, a reporte de créditos tributáveis não utilizados e a reporte de perdas fiscais não utilizadas. Estas situações originam ativos por impostos diferidos, até ao ponto em que seja provável que exista lucro futuro e que permita a sua utilização. Nós temos vários exemplos de ativos por impostos diferidos e o seu reconhecimento, do ponto de vista contabilístico, os ativos por impostos diferidos, eles são reconhecidos ao debitar a conta 2741 e ao creditar a conta 8122. E depois temos várias situações que podem vir a ocorrer ao longo do tempo e que vão desde o aumento da taxa do imposto, à realização da própria diferença temporária dedutível, à reversão do ativo por impostos diferidos, à redução da taxa de imposto sobre o rendimento. No caso concreto, nós temos uma taxa, segundo os dados, de 22%. É a taxa que deverá ser tida em conta, segundo temos aqui no enunciado. Já inclui a própria derrama. O enunciado faz referência a 22%. Então nós,
aquele valor que foi reconhecido e que foi objeto do tal ajustamento fiscal a crescer, porque não era aceito fiscalmente, e que virá a ser recuperado futuramente, ou seja, futuramente teremos menos imposto a pagar, 22% vezes 22.500 igual a 4.950 euros. Então vamos debitar a conta 2741, ativos por impostos diferidos, lá está, a 2741, ativos por impostos diferidos, por contrapartida da conta que nós aqui temos, a 8122, imposto diferido. Esta conta é creditada. E o lançamento é este. Este é que é o lançamento da diferença temporária dedutível e do imposto diferido. O ativo por impostos diferidos, um débito na tal conta do ativo e um crédito na conta do imposto diferido. É este o lançamento que deverá ser feito e, do ponto de vista do exame, qual é a questão que está correta? A questão que está correta é a D, ou seja, um débito na conta 2741, ativos por impostos diferidos e um crédito na conta 8122, imposto diferido por 4.950, ou seja, por 22% do valor que foi reconhecido inicialmente na perda por imparidade, conforme eu expliquei, porque foram 22.500 euros que foram reconhecidos, que não são fiscalmente aceitos, mas que viremos a recuperar futuramente. E lá está, a diferença temporária dedutível. Devemos reconhecer hoje as quantias de imposto que iremos pagar a menos no futuro, decorrente de factos ocorridos até ao presente. Isto é um ativo por impostos diferidos, diferente daquilo que é um passivo por impostos diferidos. Os passivos por impostos diferidos, esta conta, que é a conta 2742, ela engloba as quantias de impostos sobre rendimentos recuperáveis em períodos futuros, respeitantes a diferenças temporárias dedutíveis, reporte de créditos tributáveis não utilizados e reporte de perdas fiscais não utilizadas. Passivos por impostos diferidos são as quantias de imposto sobre o rendimento pagáveis em períodos futuros, ou seja, a pagar a mais, com respeito a diferenças temporárias tributáveis. Não tem nada a ver com aquilo que nos é apresentado aqui. O que nos é apresentado aqui é um ativo por impostos diferidos. Questão 18, a questão correta será a linha D. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.